O Brazilian Film Festival of Miami é um evento oficial da cidade de Miami e de Miami Beach, com o apoio do governo do estado da Flórida. Realizado há 28 anos e produzido por 3 mulheres maravilhosas, Cláudia, Adriana e Viviane. É com elas que a gente vai conversar aqui, neste episódio do Maria em Miami, no Achei USA, nesta redação do Achei USA. Mas não esquece não, dá um like e se inscreva no nosso canal. Então, estamos aqui na redação do Achei com elas, Adriana, Viviane e Cláudia. Vocês acreditam que elas fizeram nada mais nada menos do que já 100 festivais de cinema brasileiro no mundo? 100 festivais. O número é grande, hein? É pesado, hein? Isso é lindo. E sendo 28 em Miami, 17 em Nova York, e daí os outros espalhados pelo mundo todo, né? Que delícia ter vocês aqui. Olha, eu não sei nem como é que a gente conseguiu ter as 3 aqui um dia antes de começar o Festival de Miami. Porque você e eu achei. Nossa, eu falei, não vai dar certo, mas deu, estamos aqui com elas. E vamos aproveitar e conhecer um pouco desse trabalho, enfim, apresentar. Eu conheço vocês há muitos anos. Outro dia eu estava lembrando, Cláudia, eu lembro que, às vezes, quando a gente ia na Carol Shop, isso nós estamos falando de quantos anos? 1989 eu comecei a trabalhar na Carol Shop. A Cláudia era responsável pelo departamento de relógios da Carol Shop. Depois eu cheguei até a virar sócia deles, né? De ver lá, fui de entregar papelzinho na rua, depois virei gerente, depois fui abrir loja, sei lá onde. Enquanto isso a gente estava com a Look fazendo eventos. Depois eu fui com você na Look. Trabalhou, gente, a gente se conhece há muito tempo. E Viviane e Adriana vieram para cá quando? Eu vim em 92 e estava vindo, e daqui eu fui morar em Londres, depois eu voltei, e foi na época que voltei para Miami para fazer uma escala de volta para visitar a Cláudia, que morava aqui, e foi na época que o Collor tinha acabado com cultura no Brasil. Eu era formada em artes cênicas, tinha ido para Londres fazer um curso de direção, e aí liguei pro meu grupo de teatro para dizer que eu ia voltar, só que todo mundo falou, não volta pro Brasil não, que não tem nada para fazer no Brasil, que cultura para variar, né? Desde 1994. Cultura parou e eu fiquei em Miami. E aí foi aí que eu falei, vou dar um tempo em Miami para ver o que acontece na vida, e aí Miami mudou a minha vida. E Viviane, nessa época você fazia o quê? Eu estava fazendo um curso de inglês na Califórnia, e aí fui para o Spring Break aqui na Flórida. Abandonei o curso de inglês na Califórnia e mudei para Flórida. Me apaixonei pela Flórida. Encontrei a Adri, conheci a Cláudia hospedou a gente. E nós chegamos a fazer um evento juntos, lembra? Bike Night. Já fizemos. Primeiro passeio ciclístico, nós fizemos junto o primeiro passeio ciclístico de Miami Beach, que terminava com o show do Armandinho e Moraes Moreira. Putz, que genial foi aquilo, você né? Lembra? E você falando assim, não vai chover, está proibido chover. Eu chovia. Até hoje eu sopro nuvem. A gente foi patrocinado pela Red Bull. Aí ninguém sabia que era Red Bull. A gente tomou 20 Red Bulls um dia, todo mundo quicando o Red Bull. Agora vamos voltar para o cinema. Engraçado. Mais de 100 festivais, 28 anos em Miami, vocês ganharam uma sólida carreira na área de cinema. Por exemplo, você acabou se tornando roteirista, cineasta, diretora. Como é que foi essa transição? Eu acho que foi natural, né? Assim, meu background, né? Minha formação é em artes cênicas, eu sou formada em artes cênicas, estudei, e aí entramos juntas no setor de produção. E todo o envolvimento que a gente criou dentro da indústria audiovisual brasileira. E percebemos que tínhamos uma oportunidade de utilizar nossa criatividade, nossa capacidade de produção, nosso conhecimento para o setor de produção audiovisual. E eu e Cláudia começamos juntas, aí a Cláudia produzindo, eu dirigindo, Viviane eventualmente participando também quando tinha produção internacional, porque juntas a gente fez 10 séries de TV, já fizemos 4 longas, estamos fazendo nosso 3º reality.
E, enfim, e o Brasil tem produzido muito conteúdo audiovisual. Mas dá para fazer tudo isso, produzir tudo isso e ainda fazer os festivais? Não sei, acho que dá, porque estamos aqui, né? Mas é uma verdadeira loucura. E assim, a gente hoje faz... A Infinito trabalha nos 5 setores da economia criativa. Trabalha com festivais de cinema, com produção de festivais de cinema. Trabalha com produção de conteúdo audiovisual, de filmes, séries e tal. Trabalhamos com capacitação de jovens para o setor audiovisual, a gente já capacitou quase 5 mil crianças. Trabalhamos agora abrimos uma plataforma de streaming, de exibição de conteúdo audiovisual para o mundo, que é a Inf.online. Inclusive o festival continua na Inf.online quando termina presencialmente. E trabalhamos com eventos. Eu acho que experiências. Assim, o que eu acho mais interessante é que a gente saiu do festival de cinema quando eu voltei para o Brasil, né? Em 2003. Para 2004. 99. Adriana voltou para o Brasil depois, 2007. Mais ou menos em 2007. Porque vocês precisavam de uma perna lá. Vocês precisavam de um escritório no Brasil. Que cresceu muito. A Viviane ficou aqui. Essa foi a estratégia. A estratégia também porque foi uma época que o Brasil também estava muito pujante no investimento. Aí foi ao contrário, né? A gente saiu do Brasil quando fechou a parte cultural e a gente voltou para o Brasil quando abriu a parte cultural no Brasil. Saíram todos os editais, as leis de incentivo. Então, a gente começou a ter mais incentivo do Brasil para trazer o festival para os Estados Unidos do que a gente conseguia nos Estados Unidos de grant na época. Então, a gente foi para o Brasil, começou a ir para o Brasil desde 99, mas, de fato, mudei em 2003 por conta disso. E aí, a gente começou a abrir também outros caminhos. A gente começou a fazer eventos no Brasil, a gente fez diversos eventos de música misturada com cinema. Então, a gente fazia Amor da Urca, a gente fazia grandes shows de grandes artistas, fizemos, durante 4 anos, todos os verões a gente fazia shows. E aí a gente começou a trabalhar nessa área. E aí a gente depois foi para o cinema. Que eu acho que foi um caminho bem natural, né? Porque quando você começa a conviver no meio, né, do cinema, com tantos cineastas, trazendo tanto filme para o mundo inteiro, promovendo o cinema nacional, a formiguinha, o bichinho do cinema te morde. E a Adriana tem esse lado também criativo, ela tem essa parte nela que ela investiu quando ela fez lá atrás, direção de espetáculo. Eu sempre tive o viés de produtora e aí é mais do que normal que a gente entrasse nesse mundo. A produção do Brazilian Film Festival, ele é bem multifacetado, né? Ele engloba música, o cinema, os negócios, a troca, gastronomia. Mas a gente, desde o segundo ano, a gente conseguiu um grant da cidade. Então é isso que eu ia falar, lógico. Dizer que os grants de Miami, do Festival Brasileiro de Miami, foram todos americanos a vida inteira. Quem segurou esses 28 anos do festival existir não foi o governo brasileiro, que foi sempre uma transição. Montanha-russa, uma hora tinha patrocínio, outra hora não tinha. A gente teve então, desde o segundo ano, a gente teve o James Quillan, que não era diretor de eventos da cidade de Miami Beach, que deu o primeiro grant pra gente. Então, desde o 98 a gente começou com os grants. Não, e assim, vale destacar a importância de ter nesse trio a Viviane, porque você ser grant writer, né, é uma profissão. É uma profissão, é muito difícil, porque é cheio de detalhes, é um processo... E você manter isso por 27 anos, foi desde o segundo ano. E a gente tem todo um currículo, uma história que fez a gente aumentar esse alcance. E justamente por causa dos grants a gente vocês têm o apoio do governo, da cidade, de Miami Beach, fomos para Miami-Dade, que temos um apoio máximo deles, 2 grants diferentes. Fomos para a cidade, para o estado da Flórida, e agora estamos tentando o National Endowment for the Arts, que é nacional. Que é nacional. Você entendeu? A gente foi de Miami Beach para Miami-Dade, para Flórida e agora nacional. Então, isso muda essa é a história que a gente tem, né? A plataforma de marketing do projeto, né? Sim. Porque a cidade abraçando o projeto, não existe essa coisa, o projeto é brasileiro, não. O projeto... É um evento oficial da cidade. É um evento oficial da cidade. Então, corações do prefeito, mais de um prefeito dele. Não, tem vários dias do brasileiro. E vocês estão em todas as mídias, na mídia americana, na mídia hispana, vocês fazem parte dessa cultura, né? Desse melting pot, né? E trazem o cinema brasileiro, o que é lindo, que é maravilhoso. A pandemia, daí veio a pandemia, com a pandemia veio o streaming, né?
Incluindo a greve dos atores em Hollywood e tudo mais, o cinema deu uma baixada, né, de repente. O que aconteceu, eu acho que foi assim. A pandemia fez com que as pessoas se conectassem mais com o streaming. Por outro lado, o streaming com milhões de oportunidades. E aí, o que eu fico pensando, assim, e aí, o que vai acontecer com o cinema? O cinema nunca vai acabar, assim como o rádio nunca terminou, agora tem um iPod. Era a minha pergunta, você acha que não vai acabar? Nunca, pelo contrário, é uma experiência. O que é um festival de cinema? O festival de cinema existe para salvar o cinema, porque hoje em dia as pessoas vão para o cinema para uma experiência, assim, porque filmes tem em casa, né? A gente tem oportunidade de ter filmes em casa, a gente pode ver qualquer coisa em casa, mas você não tem oportunidade de sentar numa sala com outras pessoas, ver um filme, debater um tema, encontrar o diretor, encontrar o ator, depois ir para uma festa, ir para o coquetel, encontrar pessoas que sejam interessantes. Então, o Festival de Cinema passa a ser uma experiência única. Então, mas e de certa maneira, troca é muito importante, isso que não tem em casa. O que a gente vem notado é que as pessoas, a indústria do cinema também está se adaptando e transformando os cinemas numa experiência mais intimista. São cadeiras super confortáveis. Alguns você tem serviço de bebidas, né, comida e tudo mais. E no Brasil isso está acontecendo também. Até os cinemas estão indo para os shoppings, né? Isso mudou, né? Não existe mais cinema de rua no mundo. Os cinemas de rua agora viram... Tem alguns, mas agora raros. Eu vou falar uma coisa que, mais ou menos, o Rio de Janeiro, por exemplo, eles vão retomar quase todos os cinemas de rua. Existe um projeto de retomada dos cinemas todos de rua, né, que são cinemas de arte. Eu acho que está tendo um movimento reverso, porque as pessoas ficaram em casa, começaram a assistir, é bom você ter o streaming, mas não tem uma experiência como ir ao cinema. Não existe nada mais. O cinema é uma experiência coletiva. É uma experiência coletiva. Você foca, assim, durante uma hora, você está ali sorrindo ou chorando com outras pessoas. Em casa, toca o telefone, você vai no banheiro, para o filme, come pipoca, levanta, senta. Você não tem a mesma experiência de entrar numa sala, né? Aquela imersão no filme. E os festivais de cinema, que são multifacetados, né? A gente traz shows, a gente traz artistas, músicas, faz diversos segmentos dentro do festival. É uma experiência muito além do filme. E você, depois de ter a experiência de bater um papo com um diretor, de você encontrar os seus amigos, você faz parte de um coletivo, né? E eu acho que os brasileiros que moram fora, né? E os gringos amam o Brasil. Então, eu acho que é um momento de prestigiar mesmo a nossa cultura, porque o cinema ele é multifacetado, ele mostra o Brasil com toda a sua potência, do ruim ao bom, né? Porque o cinema é um retrato. Os Estados Unidos é um retrato dos Estados Unidos, da Argentina é um retrato da Argentina. Então, o cinema é uma forma muito mais plural de você mostrar o seu país, a sua cultura. Então, assim, eu acho que como potência de evento, ele é um evento completo. Como é que funciona o processo curatorial do que vocês trazem para cada mercado, ou em especial aqui nos Estados Unidos? A gente todo ano muda um pouco essa temática, né? A gente abordou muito mais a mostra indígena, a mostra LGBT. Esse ano a gente fez uma coisa diferenciada. A gente chamou as salas, né? Então, a sala de biografias. Foi uma sacada muito legal da Adriana, da gente também trazer todos os filmes que tocam de biografias de pessoas. Aí teve a sala Novos Talentos, que são os curtas-metragens. Você está falando do festival online. Porque essa curadoria também, normalmente, né? Como é que funciona? Normalmente, a gente elege um grupo de curadores. Normalmente, eu faço parte desse grupo de curadoria. A gente seleciona os filmes que vêm para a mostra presencial. São normalmente filmes inéditos. Obrigatoriamente filmes inéditos e recentes na cidade onde nós realizamos o festival. Então, se você vai observar, muitos filmes aqui acabaram de ser lançados, entendeu? Tem alguns que ainda não foram. Então, esses são os filmes em competição que vêm presencialmente. Paralelo, Viviane... E assim está mudando a mostra online, que é muito importante também para ter vontade de pessoas já estarem acessando, né? Na mostra online, a gente abriu a plataforma, né? A nossa plataforma de streaming. Na pandemia, que todo mundo falava, na pandemia eu aprendi piano, na pandemia eu fiquei sem fazer nada. A gente trabalhou tanto na pandemia, porque a gente montou uma plataforma de streaming. A gente fez lá quantos festivais online durante... A gente conseguiu fazer festa para a abertura do festival com 500 pessoas online, com 3, 4 DJs tocando
tocando. A gente fez uma festa online. Assim, coisas muito malucas. Gente, o mundo inteiro dançando. Foi muito barato. Mas aí a gente tem hoje a curadoria online. Então, foi o que a Viviane comentou. Ano passado a gente teve a mostra indígena, a mostra LGBTQIA+. Voltamos pra mostra de curta que eu fui curadora, eu também fiz parte da curadoria. Então foi legal porque nossa ideia nova de Nova York, que eu acho que é muito interessante contar também, que em Nova York a gente teve uma sacada que a gente tem um nicho dos produtores e diretores brasileiros que moram aqui. E eles querem essa janela também. E a gente é conhecido já de 28 anos, 17 em Nova York, trabalhando com a cultura brasileira e levando os filmes. Então a gente está agora querendo fazer um braço também de filmes de residentes em Miami, Nova York, Estados Unidos, que possam ser exibidos na nossa mostra. Ah, que bacana. Porque é uma oportunidade de novos talentos, né? Porque é o seguinte, para um filme ser exibido no festival, ele tem que ser 100% brasileiro e tem que, para participar da mostra competitiva, ele tem que ter o CPB, Certificado de Produto Brasileiro. O Certificado de Produto Brasileiro é emitido pela Ancine. E os filmes, e para emitir esse certificado, os brasileiros têm que viver no Brasil. Então, é o grupo, a ficha técnica... Uma coisa extraordinária, né? Aí a proposta que a Viviane, que a gente está pensando em fazer, além de fazer a mostra presencial e a mostra online com filmes brasileiros, a gente abrir para brasileiros fora do país que sem necessidade de CPB, entendeu? Okay. Então é uma coisa muito legal. Das três aqui, quem é que tem mais o pé no chão, cravado no chão? Não dá pra fazer isso, não podemos fazer isso. E quem é que... Quem é que vai pra... Nós duas. A Adriana quer gastar tudo que ela não tem. A Adriana, a gente já falou do orçamento, né, Cláudia? A gente eu quero ficar ainda bem, tem elas duas, entendeu? Já pensou se fossem três, Adriana? Do carro, segura no Brasil, eu seguro aqui. A gente tem uma coisa legal também, que elas não falaram da curadoria, que a gente tem uma inscrição em aberta. Verdade. Então a gente tem, às vezes, 100, mais de 100 filmes. Esse filme é passado quase 300. Tem que ver 200 curta-metragens, não é mole, não. Não é. Então a gente tem muita inscrição. No meio da produção aqui, a gente tem que ver filme ainda. Tá certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui, é a mesma pergunta para as três, mas cada um responde a sua, mas não pode ficar pensando muito. Adriana, qual é a parte mais difícil do projeto? Todas. Não existe parte fácil. Não existe. Porque, assim, a captação é difícil, a curadoria é cansativa, o público no cinema, a gente tem que lutar. E a desprodução acho que é mais gostosa. Assim, quando termina o festival, a gente fala, pra elas termina o festival. Pra mim, eu tenho os Final Reports, que são super difíceis. É bem complicado. Esse ano, grants que você eu vou abandonar que a gente tem uma pessoa ajudando. Viviane, o que é que você mais gosta e o que é que você menos gosta durante o festival? Eu gosto quando a gente está fazendo essa curadoria. Eu queria muito trazer um show que era Zélia, que era... Até ruim falar isso, Paulinho Mosca, que era um show muito maior. E a parte ruim que você falou é os obstáculos, que a gente às vezes tem que ver o artista desmarca, a Isa, que a gente queria levar para Nova York, não pôde, ficou grávida. Então, esses imprevistos... Ficou grávida? A Isa, que a gente ia levar. Nesse ano a gente levou... Não é, um imprevisto. Esse ano a gente levou fica mudando o programa. E a Alcione é maravilhosa. Então, assim, de Isa para Alcione, você vê que tem uma diferença, né? O programa lá ficou melhor ainda em Nova York. Cláudia, conta aqui a maior emoção, assim, aqui que você teve nesses 28 anos, inesquecível. Nossa, mãe, pelo amor da maior emoção, em 28 anos. Então uma que não sai da sua cabeça. Vou falar um pouquinho de tudo, tá? A minha mãe, não vem na minha cabeça nada. A maior emoção é fazer cinema ao ar livre. Eu acho que é sempre mais gostoso fazer. Gostaria muito de voltar a fazer cinema ao ar livre na praia, porque eu acho que isso, pra mim, foi a maior emoção. É muito melhor que fazer em qualquer outro lugar, porque você vê as pessoas chegando. Então, eu vou dizer a maior emoção que a gente teve lá atrás, quando a gente fez o primeiro cinema ao ar livre, que foi quando o James Quillan procurou a gente e falou, leva o festival para Miami Beach que eu consigo financiar o festival. Foi o primeiro grant que a gente conseguiu. E a gente inventou o primeiro cinema ao ar livre, nunca tinha sido feito no mundo. Em Miami, né? Nunca tinha sido feito no Brasil, nunca tinha sido feito nos Estados Unidos, nunca tinha sido feito um cinema na praia, com telão, do jeito que a gente fez, nunca tinha sido feito. A gente fez, a gente não esperava, e de repente, quando a gente olha, a gente estava no Cadillac Hotel, que era nosso patrocinador, no Penthouse lá, se maquiando, se arrumando, de repente a gente olha e vê assim, milhares de pessoas andando. Mas eu acho que o primeiro ano... Deixa eu só contar. O primeiro ano, que eu acho que o primeiro ano foi mais também interessante. A gente não esperava que foi no Bill Crosby, mas completa que depois eu conto, né? Então, assim, para mim a maior emoção foi essa, ver as pessoas indo para o cinema, é o que eu mais gosto de fazer. Para mim o mais difícil do festival sempre é a captação de recursos.
Esse, para mim, eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, é o nosso problema nas juntas, é o que atrapalha a gente, porque é muito difícil você todo ano correr atrás de apoio, começar tudo de novo. Você tem que vir com um gás muito grande e fechar todas as parcerias, enfim, é muito complicado isso. E outra coisa que é difícil é trazer o público para o cinema, né? Você conquistar públicos novos, você se reinventar todos os anos, você começar a trazer um público mais jovem, né? Porque você tem que trazer o público jovem para que o festival não morra, né? Só gente da minha idade, porque quando a gente começou a gente tinha 25 anos, né? Então você imagina 28 anos depois, são umas contas aí. Então as pessoas nosso público envelheceu junto com a gente, né? Então a gente precisa trazer a galera mais jovem para que o festival tenha um pulso. Então, para mim, esses dois são os mais difíceis. E o melhor, para mim, é escolher quem vai cantar. Eu sou fã número 1 da Alcione, não fui no show de Nova York, que eu tinha outras coisas a fazer, porque a gente está com 2 realities para acontecer no final do ano, mas eu amo fazer show. De tudo que a gente faz, o que eu mais gosto é show. Ah, é? Muito mais que fazer... É o que você gosta também? Não, né? Não, eu gosto, assim, a parte mais prazerosa para mim é a curadoria. Porque esse ano foram quase 320 longas-metragens eu assisti. Para selecionar 80. Não, na verdade 107, né? Porque desses 107, 80 são longas, 20 são curtas. Então, é isso. Eu vivia falar Não, eu ia falar porque, assim, eu só falei da parte que me dá tristeza, né, de não ter. Mas eu acho que cada conquista dessa, como eu chegar no Bill Crossfit, foi o primeiro ano do festival, a gente não tinha a menor noção, a gente foi na cara e na coragem, né, 3 meninas. E tinha uma festa antes, você se lembra? Tinha uma kick-off party em Coconut Grove. Lembro. Então, e fui sozinha, com uma voluntária. Pelo amor de Deus, vem todo mundo pra cá que tá lotado. A fila dava volta, Maria do Carmo, do Bill Cross, escada abaixo, dava volta na cidade de Miami. Ela falou, vem. Ninguém esperava, eram 200 pessoas lá e só eu com uma voluntária. A primeira exibição era às 4 horas. A gente tinha a festa anterior, que foi o kick-off, o lançamento. Jovem, né? E a gente falou, Ivan, não vai estar ninguém, tudo bem. Ela, Viviane, eu vou pra ver como é que tá. E a Viviane, pelo amor de Deus, alguém chega correndo. Logo, tá lotado. A gente, uau. O James Cleveland foi ao cinema, Bill Cross, viu a gente, viu o sucesso. E falou, não, tem que levar essas meninas pra praia. O James já foi citado aqui pelo menos umas 6 vezes, né? Ele foi o primeiro homenageado aqui. E agora eu vou voltar pra uma outra coisa. Já que todo mundo falou tanto, eu posso falar um pouquinho também, né? Da outra vez só eu que falei, né, Jorge? Eu tô dividindo essa vez. Ela acha que ela falou pouco. Muito pouquinho. Eu falei perto delas duas, depois a gente vai fazer uma minutagem. Olha isso, gente. Na pandemia, quando a gente achou que fosse ter que, sei lá, não fazer o festival, os grants, como é que ia fazer com os grants e tudo mais, apareceram 3 mecenas mulheres, o Private Fund que eu tava falando, Private Support. E elas, a ideia era de voltar a Nova York com o festival. Só que com a pandemia não pudemos fazer. Eu lembro que a Tanira é médica, falou pra mim, Viviane, não tem como você ir pra Nova York, pra lugar nenhum. E eu falei para as meninas, a gente não vai ter como fazer festival esse ano. É uma pandemia que tá vindo. Então a gente se adiantou, que tinha fonte ali da interna, e inventamos essa plataforma virtual. E elas, essas 3 mecenas, toparam a ideia e investiram na ideia. Financiaram a gente. Então, olha que sorte. E a gente conseguiu o patrocínio, Maria do Carmo. Foi o mais difícil do mundo. Patrocínio é muito difícil. Agradecer as 3. Deixa eu falar o nome. A Renata Garcia, da Garcia Family Foundation, a Laura Fernandes, da Minas Production, e a Liliana Gawazzi, da Titânio Filmes. Tá certo. Obrigado para essas 3. Não, a gente agradece. Até eu agradeço as 3, porque realmente é muito importante. São 100 edições feitas, 28 em Miami, 17 em Nova York, que a gente quer que continue, né? Vamos lá, vamos de bengalinha. Bem, só pra gente, assim, agora... Nosso tempo já se esgotou, mas eu queria falar 5 filmes que são imperdíveis. Nesse festival? Nesse festival. 5. Não esquece do online. 5. Mais Pesado que o Céu. Tem que assistir. É um filme lindíssimo com Matheus Nastergalli. É O Barulho da Noite, com Marquinhos Palmeira. Grande Sertão, o último filme do Guel Arraes, que é uma obra-prima, que inclusive é baseado na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão. Eu falei 3? Você falou 4. Falei Falta 4? mais um. Qual que eu falo agora? Peraí. Deixa eu ver. Vamos ver. Cláudia, fala agora. Eu acho que aumenta aí que é rock and roll. Aumenta que é rock and roll. Aumenta que é rock and roll. Que é a história. Essa é uma rádio que a gente contou a nossa juventude. Que conta a história da construção. Rio, né?
É, a construção do Rock in Rio. Então, e da Rádio Maldita Fluminense, que é quando começa a tocar música brasileira nas rádios do Brasil. Nossa, eu já estava morando Gal, aqui. Porque eu acho que Gal é uma homenagem linda para Gal Costa. A Sofia Chalotti está incrível, ela canta maravilhosamente bem. Ela vem ao festival, isso é muito legal, porque a gente tá com uma musa que nem ela, né, daqui prestigiando o festival. E ela tá incrível, ela canta muito bem, ela consegue fazer a Gal no começo da carreira super shy, super tímida, consegue depois desabrochar no final. Então, você vê todas as nuances da atriz e você acredita na personagem. Isso é e muito se quiser importante. dançar, tem o Magal, que vai ser a abertura, vai ser lindo. É ótimo, não, gente. Olha, eu agradeço de coração a presença de vocês, a oportunidade de vocês terem, no meio do festival, vir até aqui pra gente fazer essa conversa, esse bate-papo gostoso. E assim, se eu falar o quanto eu sou fã de vocês, nós vamos ficar aqui mais 3 horas, entendeu? Eu sou mesmo. E acho assim que tem que continuar, porque na verdade assim, vocês valorizam a cultura brasileira, fomentam a cultura brasileira. Esse projeto e todos esses filmes, essa curadoria acaba assim instigando o pensamento crítico, né? Instigando as reflexões. Adoro os talks depois, né? Porque é uma discussão sadia, boa, a gente aprende, a gente acaba, enfim, tem muita coisa para aprender. O que vocês trazem assim, é muito material para o pensamento crítico. Então, eu acho que a gente valoriza muito a comunidade brasileira, o brasileiro que mora fora do Brasil, que a gente sai um pouco do estigma do imigrante e a gente mostra a nossa cultura. Então, eu acho que é um lugar onde o brasileiro que está fora se orgulhar do país que ele tem, da história dele, independente de política, de qualquer coisa. Nosso país é lindo, nós temos uma cultura vibrante, riquíssima, e a gente tem pessoas muito criativas, né? Nossos diretores, nossos produtores, eles fazem e o festival cinema com muito pouco dinheiro. Pra justamente então evidenciar tudo isso. A gente começou ontem, Maria do Carmo, ninguém lembrou de contar. E eu acho que a nossa missão é formação de plateia. A gente começou ontem o festival, a gente exibiu o nosso sonho, a história do Claudinho Bochecha, numa escola aqui, super uma escola de high school. A gente ficou impressionada, como é linda a escola, Hanson Everglades, da Coconut Grove. Eu já fui pra lá, muito legal. É muito legal. Então, assim, esse é o nosso trabalho. Tinha uns gringuinhos ali na plateia, que estão aprendendo português. Isso é a nossa formação de novas plateias. É um trabalho, nossa missão é uma missão, assim, e é gostoso. Tá lindo, até lindo. Vocês têm 500 mil missões, entendeu? 500 mil motivos. Não desistam nunca, que a gente precisa desse festival e que venham mais e mais edições pra cá, tá bom? Obrigada, super obrigada. Achei. Lindo. Obrigada, meninas queridas, minhas sócias.